Hoje o Wesley está com 6 anos e eu percebo como ele progrediu nesse tempo de quando eu descobri que ele era autista. Eu vou falar aqui rapidinho os sinais que ele teve de quando ele era menorzinho, de quando ele era bebê. Quando ele era bebê, ele não fazia contato visual nenhum comigo. Geralmente as crianças buscam muito o olhar das mães. Quando ele completou um ano e pouquinho, ele começou a andar na ponta dos pés também. Ele não tinha muita expressão, ele estava sempre com um olhar muito perdido, com aquele mesmo semblante. Eu lembro do dia que eu levei ele no parquinho, tava no balanço, na gangorra, ele com a mesma cara, sabe? Nenhum sorriso, em nenhum momento ele sorriu ou demonstrou que ele estava gostando. Ainda mais no parquinho que criança gosta, né? Nada. Tava sempre com aquela mesma cara, aquele mesmo olhar, assim, perdido. Não balbuciava, ele não falava, ele começou a falar com 4 anos. E mesmo assim, na verdade, com 4 anos, ele começou a balbuciar algumas coisas, porque ele não falava, não dava para entender nada, sabe? O que saía da boca dele não dava para entender nada, mas ele evoluiu muito na questão da fala. Ai, ai, ai. Ele tá falando! Ele tá falando! Ajude. Ei, você tá falando! Você tá falando! Ajude. Você tá falando! Você tá falando! Ajude. Tá falando! Ele também não sabia dar tchau, bater palma. Quando a criança faz 1 ano, a gente vai cantar parabéns, ela sabe bater palminha, ela sabe dar tchau, ele não sabia fazer isso. Por mais que eu ensinasse, gente, eu tentei ensinar ele, vamos bater palma, vamos dar tchau. Era a mesma coisa que ele não tá falando com nada, porque ele não compreendia, sabe? Não sei se ele não tava. Não sei, eu acho que era dele isso mesmo, né? Porque ele tava me ouvindo, mas ele não tentava me imitar em nada. Nada. Eu podia estar fazendo tudo ali, ele nem olhava pra mim. Então ele não conseguia aprender essas coisas básicas de dar tchau, de bater palma. Então isso também já foi um sinal do autismo. E depois, quando ele cresceu, por volta de 1 ano e 8 meses, ele começou a demonstrar muito interesse por letra e número, que é o hiperfoco dele até hoje, é o hiperfoco dele em letra e número, sabe? Ele já sabe ler, ele já sabe escrever, ele já sabe até fazer conta de multiplicar e de somar, de subtrair. Ele acabou aprendendo, assim, eu ensinei o básico, mas ele acabou aprendendo. Ele decora as coisas muito rápido, ele tem muita facilidade em aprender as coisas, ele sabe falar algumas coisas em inglês, ele sabe falar o alfabeto russo todo, só o alfabeto russo, tá? Porque ele estava vendo um vídeo que era alfabeto russo, ele sabe falar alfabeto russo, alfabeto em inglês, alfabeto em espanhol. Eu falei, como é que pode uma criança de 6 anos saber falar tudo isso, sabe? Cantar o alfabeto, na verdade, cantar o alfabeto que eu falo. Porque ele tem um hiperfoco sei lá, em alfabeto, em número. Quando ele era menorzinho, ele brincava muito enfileirando os carrinhos, todos os carrinhos, tudo um do ladinho do outro. Qualquer coisa, não era só carrinho, não, era carrinho. O alfabeto, que ele enfileirava o alfabeto, tudo bem que ele tá colocando na ordem. Mas se tivesse um pouquinho torto, sabe? Um pouquinho torto, ele arrumava. Eu ficava olhando aquilo, uma criança de 2 anos brincar com o alfabeto do A ao Z o dia inteiro, isso não é brincadeira de criança. A criança gosta de explorar os brinquedos, brincar com outras coisas, mas ele não, ele só ficava naquilo o dia inteiro, alfabeto e número. Né? Eu comecei a comprar muito material pedagógico porque eu percebi que ele gostava, então eu incentivei ele a ler, a escrever, né? Tava sempre buscando uma maneira nova de ensinar a ele, já que ele se interessava por isso. E eu acho que talvez por isso que hoje ele até aprendeu as coisas mais rápido, mas outras coisas que eu não ensinei nunca para ele foi o inglês, falar inglês, eu nunca ensinei isso para ele, ele aprendeu através de vídeos que ele assiste na internet, no YouTube. Ele assiste muito vídeo em inglês, o vídeo mesmo é educativo, sabe? Tem vários canais aqui que ensinam inglês, né?
e ele acaba assistindo e acaba aprendendo. Então ele tem uma facilidade muito grande em aprender as coisas. Eu acho que qualquer coisa que você ensine para ele, ele vai aprender. Porém, ele tem uma dificuldade enorme na interação social, nas coisas básicas do dia a dia, como se vestir sozinho, escovar o dente, comer sozinho, dizer o que está sentindo. Ele não sabe dizer o que está sentindo, ele não me avisa quando está com fome, quando está com sede, quando ele quer ir no banheiro, se ele está sentindo alguma dor. A dor, ele até avisa. Ele está com o dentinho mole agora, ele falou para mim assim: tá doendo o dente, tem que ir no dentista, porque eu já levei ele no dentista. Então, a dor, ele fala assim, mas se ele estiver doente, eu não sei se é garganta, se ele tá assim com dor de cabeça, isso aí ele não sabe dizer. Mas dor física, assim, igual caiu, bateu o joelho, bateu o braço, ele fala, ai, machucou. Isso ele fala. Pedir para ir ao banheiro, não me pede ainda, até hoje estou ensinando ele a pedir, né? Eu já consegui desfraldar ele também, mas ele não me pede. Se eu não levo no banheiro, ele acaba fazendo na roupa. Depois que ele entrou para a escola, eu acho que ele teve um salto muito grande no aprendizado dele. Talvez seja porque ele começou a ter contato com outras crianças, né? Saiu um pouco daquele mundinho dele, ele deu um salto muito grande na questão da fala, sabe? Ele melhorou muito, porque eu tava vendo uns vídeos dele aqui de quando ele começou a balbuciar, de quando ele começou a falar, não dava para entender nada, nada. Então, ele foi evoluindo aos pouquinhos. Hoje ele fala quase tudo, dá para entender, a maioria das coisas dá para entender. Porém, ele não tem um diálogo. Ele fala, mas não existe um diálogo. Ele não sabe conversar comigo. Por exemplo, quando ele quer alguma coisa, se ele quer, por exemplo, se ele quer a garrafa d'água, ele não fala pra mim, eu quero água. Ele fala assim, você quer água? Porque ele, na verdade, ele fala a minha fala. Porque eu que falo isso pra ele, você quer água? Você quer isso? Você quer ganhar presente? Quando ele ganha presente, ele fala assim, você gostou do presente? Porque eu que falo isso pra ele. Ele responde, ele mesmo responde, sim, gostei. Então, ele não sabe dizer, eu gostei do presente. Ele fala, você gostou do presente? E ele mesmo responde, sim, eu gostei. Eu tento ensinar isso pra ele, sabe? Dizer que eu gostei do presente, né? Pra ele não repetir a minha fala. Porque ele decora as coisas que eu falo com ele. Eu sei que tudo é um processo, as coisas não acontecem quando a gente quer, é tudo no tempo dele. Ele começou a falar com 4 anos. Eu queria que ele tivesse falado lá com menos de 1 ano que já estivesse falando. Não foi bem assim. Eu queria que ele tivesse desfraldado com 1 ano. Eu tirei a fralda dele ano passado, com 5 anos que eu tirei a fralda dele, tá? Ele tava com 5 anos que eu tirei realmente a fralda dele pra tudo, pra dormir, porque eu tava usando ainda pra dormir. Tirei definitivo. Eu levo ele no banheiro hoje em dia, de madrugada, eu levanto pra ir no banheiro de madrugada e acordo ele e levo ele no banheiro também. Então ele aguenta a noite toda sem fazer xixi, não faz xixi na roupa dormindo. Então as coisas demoraram, é que a gente acaba esquecendo, né, como que foi difícil naquela época e acaba esquecendo que demorou, gente, demorou 4 anos pra ele falar, demorou 5 anos pra tirar a fralda, então aos poucos ele vai aprendendo, sabe? O segredo, vou falar aqui, o segredo pra mim, que eu vejo, está na repetição. Tá na repetição, sabe? Mesmo que a criança não fale, mesmo que a criança não esteja te olhando, não esteja nem aí pra você, ela tá te ouvindo. Porque eu sempre rezei com ele, né? E quando ele começou a falar, ele começou a rezar junto comigo. Ele decorou de tanto que eu falava na cabeça dele, de tanto que eu falava e repetindo, todo dia a mesma coisa, ele acabou guardando. Repete. Quantas vezes? Igual um papagaio. Vamos no banheiro? Pede pra fazer xixi. Quero fazer xixi. Quero fazer xixi. Quero beber água. Quero comer. Quero isso, quero aquilo. Mas fala mesmo. É aquela pessoa chata.
Porque vai ouvir e dessa maneira vai acabar aprendendo e uma hora ele vai falar sozinho. O conselho que eu te dou aqui é meio clichê, mas tenha paciência que as coisas vão acontecer. É só você ter calma e continuar fazendo o que já faz, repetindo, quantas vezes for necessário, gente. Repetição, para mim, o segredo está na repetição. A criança ela vai aprender repetindo, você tentando, você mostrando, mesmo que não esteja olhando e mesmo que ela não, que parece que nem tá te ouvindo, mas continua fazendo o que você já faz, que uma hora isso vai acabar entrando na cabecinha deles. Obrigada a todos que ficaram aqui. Um beijo e tchau, tchau.